E aí, gente, mais uma vez, vamos lá. Estou dividindo os vídeos para facilitar para vocês, beleza? Até porque o vídeo fica menorzinho, né? Se pegar um vídeo lá que tem, nossa, meia hora, 1 hora de vídeo, dá até dor de cabeça, né? Mas eu vou tentar fazer vídeos menores para facilitar, inclusive, o entendimento de vocês disso daí. Então, como eu havia falado para vocês, agora a gente está no material da aula 2, tá? Material da aula 2 vai falar sobre a evolução histórica que vem se tratando aí no caso da logística, né? A gente vai fazer aqui uma rápida exposição, né, do que a gente conhece de logística hoje, né, de onde veio isso, né, que a gente tanto fala de logística, né? Então, começando aqui, as atividades atribuídas a esse termo logística, né, e aí é interessante fazer uma paradinha aqui breve, né? Tem estudioso que fala que o termo logística vem de um verbo francês chamado loguer. Outros vêm de um termo que é em francês também, chamado logistique. E em ambos os casos eles falam que o termo tem a ver com aprovisionamento, né? Então, vamos lá. O que é interessante a gente saber que, embora no passado não fosse chamado de logística, né, mas tinha essa preocupação, né, de fazer aprovisionamento, de auxiliar como um suporte às atividades de armazenagem, de transporte e etc. Então, dando continuidade no texto aqui, ó, o termo logística, né, as atividades atribuídas, né, ao termo logística sempre estiveram presentes nas ações humanas, pois desde a antiguidade o homem sempre teve a necessidade de transportar e guardar os seus pertences. Claro que essas atividades eram realizadas de forma empírica e sem nenhum estudo racional para sua aplicabilidade, né? É isso que a gente está colocando para vocês aqui, né? Então, se a gente voltar um pouquinho na história aí, a gente vai ver alguns exemplos que são muito legais, que não falava que era logística, óbvio, né? O termo foi cunhado mais recentemente, né? Mas se você pegar lá por volta de 4.000 anos antes de Cristo, os sumérios eles haviam desenvolvido um complexo sistema de armazenagem de controle das águas dos rios, né? Eles faziam barragens, eles faziam diques, eles faziam canais de irrigação, né? E isso, obviamente, para facilitar as atividades de plantio, de produção, de transporte deles, inclusive armazenamento, né? Como foi colocado ali. Então, olha a sacada que eles tiveram, né? Desde o início ali, né? E hoje a gente olha para trás, a gente consegue ver, assim, cara, eles fizeram ali um complexo, né, sistemas de irrigação, né, com aquedutos, com armazenagem, provavelmente não só de água, mas também de outros insumos, né, víveres, de uma forma geral, né? Essa é a ideia, né? Vindo um pouco mais para cá, né, você vê ali cerca de 3.000 anos antes de Cristo, os egípcios eles construíram depósitos individualizados, papiros, para armazenar, né? Papiro, trigo, cevada, instrumentos de cobre, gesso, carvão, madeira de construção, tecidos, dentre diversos outros insumos. Aí eu vou dar uma ênfase nisso aqui, que isso aqui é muito legal, né? Vocês conseguem me acompanhar nessa ilustração que eu coloquei para vocês ali, que retrata bem isso, né? Você deve ter visto ali, né? Tem umas vacas magras ali comendo umas vacas um pouquinho mais gordinhas, né? Isso retrata ali o sonho que o faraó teve, né? Em que ele via espigas más comendo espigas boas de milho, né? Ele via ali 7 vacas magras, né? Devorando 7 vacas gordas, e ele pediu para o José traduzir isso para ele, né? E aí José do Egito, ao traduzir, ele falou para ele, né, Faraó, o negócio é o seguinte, olha só, você vai ter 7 anos de extrema fartura, e só que em seguida você vai ter 7 anos de muita escassez, muita seca, muita fome, muito sofrimento. E aí o faraó, diante disso, foi e falou para ele, né, tudo bem, e o que eu devo fazer então? E aí José vai falar para ele que ele deveria guardar a 5ª parte de tudo o que ele produzisse. Diante dessa situação, o faraó chegou para o José e falou bem assim, José, você vai ser o meu diretor de logística.
Brincadeiras à parte, mas foi basicamente isso, né? José ficou responsável, né, por todos os armazéns do faraó. E aí quem gosta de ler, né, nas escrituras bíblicas aí, né, ele coloca lá que chegou um momento em que os armazéns do faraó não se conseguia mais contar, sequer contar, né, os grãos e tudo que lá era contido ali, armazenado, né? Então, caramba, né, ele conseguiu ali, né, prover os meios. E se você parar para analisar direitinho, foram 7 anos de fartura, 7 anos de escassez, né? Mas ele, quando ia passando os anos ali, ele ia produzindo, ele ia fazendo a guarda, mas ele também ia consumindo, né? Ia aumentando, ia fazendo os rodízios de seus armazéns, até mesmo para que o material não estragasse, não é mesmo? E aí ele ia fazendo o rodízio disso, ia produzindo, guardando e tal. Chegou ao ponto de que, no final, né, quando a seca veio, né, e a fome e a escassez veio, o povo egípcio não foi assolado por nada disso, mas os outros povos que estavam nas redondezas tiveram problemas e tiveram que ir até o faraó e pedir autorização, né, e comprar esses insumos ali. Então, o faraó ele teve que se providenciar meios de produção, de armazenagem, e depois ele conseguiu, bélicos também, obviamente, né, certamente teria gente ali ciente que está passando fome, ciente que ele tinha ali as condições, né, de talvez ir lá querer saquear. Mas, no final das contas, você vê que ele ainda consegue, né, vender, né, para os outros povos que não tinham. Né? Existia a demanda, mas não tinham os produtos, né, para serem comercializados ali entre as outras nações. Então, a gente enxerga isso aí como um exemplo muito bacana sobre essa situação. A gente brinca, né, falar que José ele foi um gerente de logística, mas basicamente era isso mesmo, né? E a gente segue com os escritos, né, do suposto general chinês chamado Sun Tzu. E por que eu falo suposto? Porque tem alguns estudos que dizem que talvez toda aquela experiência vasta, né, que tenha sido vivido ali diante de estratégias militares, de diversos conflitos, foi de diversos generais, e aí eles compilaram tudo isso e criaram essa pessoa chamada Sun Tzu, né, como um ícone da estratégia chinesa. Outros não, outros dizem que não, existiu sim, né, um general chinês chamado Sun Tzu, e diante de todas as suas estratégias, né, militares, as atividades logísticas que ele havia desempenhado, vocês vão entender no próximo slide aqui por que a gente fala tanto de logística, está relacionado a atividades militares, porque esse livro, inclusive, ele traz algumas coisas dessas para a gente, é muito interessante, os 12 capítulos originais, né? 12, 13? Agora me confundi. Né? E traz algumas coisas que são muito legais, muito bacanas mesmo. Eu até indico que vocês leiam, entendeu? A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Né? E procurem ver. Ele traz estratégias específicas que hoje, inclusive, muitas empresas adotam, né, essas questões ali. Inclusive tem livro, Arte da Guerra para o Mundo dos Negócios, entendeu? Tem umas coisas assim. E é muito bacana a forma como ele enxerga as coisas ali, sabe? Em alguma das partes ali do livro ele fala, né, conheça a si próprio, antes mesmo de conhecer seu inimigo, e a batalha estará vencida, e não sei o que lá. Tem umas coisas assim, sabe? E é bacana. Mas o que ele traz de experimento ali é exatamente a preocupação de estar em condições de prover os meios necessários para a batalha, para o conflito em si. Né? E ele se deparou em algumas situações em que alguns dos exércitos inimigos não tinham essa preparação. Né? Pensava-se simplesmente, eu vou lá guerrear e pronto, acabou. Né? E, às vezes, esse conflito levava mais do que se imaginava inicialmente, e chegava ao ponto das pessoas não terem mais, né, insumos, né? Não tinha mais comida, tinha muita gente ferida, então não tinha ali hospital de campanha para dar suporte, etc. E tal. Então, aquele exército que conseguia ter tudo isso e planejar todas as suas ações, conseguia ter um destaque maior frente ao outro exército. E aí, tem um estudioso chamado Del Rey, que em 1955, né,
na verdade, a primeira utilização do vocábulo logística dentro da ciência da guerra, ela foi realizada em 1836, resgatado por esse Del Rey, né? E isso foi feito por um general suíço chamado Anthony-Henri Jamin, no seu livro Preces de l'Art de la Guerre, quando ele sintetizou os 3 ramos da arte da guerra. E olha só que interessante, hein? Aí você começa a ver assim, pô, mas tem a ver mesmo, né? Logística tem a ver com a questão militar, bélica. E ele botou lá que a arte da guerra se trata de estratégia, de tática e de logística. Aonde foi, na aula passada, que nós falamos de estratégia, de tática e de operacional? Aí ele trocou por logística. Exatamente. Você falou lá a pirâmide, né, do planejamento, é lá mesmo. Então, você vê lá que você tem a questão estratégica, né, você tem a questão tática e você tem a operacional, que é a logística. Então, de novo, a logística ela trata das questões operacionais de apoio, de suporte, né? Armazenagem, distribuição, transporte, produção, enfim. Cabe, então, à logística a responsabilidade pelo fornecimento dos meios a serem planejados e empregados pela estratégia e pela tática. Você vê que interessante? Né? Daí, então, já lá no comando de Napoleão, né, esse Jomini, né, inspirou-se num cargo militar, né, Major-General de Loges, que é atribuído a um oficial, no caso lá francês, né, encarregado de prover alojamento, suprimento, dirigir as marchas e colocar as colunas das tropas francesas lá no terreno, pronto para o combate. Então, chego nesse momento aqui agora, acho que foi um videozinho bacana, aí, 12 minutinhos, né? E a gente encerra, porque no próximo vídeo eu estarei trabalhando com vocês a questão da primeira fase da Revolução Industrial, a indústria 1.0. E a gente vai trabalhar em 4 fases, entendeu? Fase 1, 2, 3 e 4, que é a atual que a gente vive hoje. Forte abraço, tchau, tchau.